Olá a todas, todos e todes. Meu nome é Clara, eu sou mestranda do Programa de Pós-Graduação em Artes, Cultura e Linguagens da Universidade Federal de Juiz de Fora. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer à organização da ANPAP pela oportunidade de estar aqui apresentando meu trabalho. Bom, hoje eu vou falar um pouco da cultura de museus no Brasil, a 32ª Bienal de São Paulo e seu público. A cultura de museus de arte no Brasil, nascida a partir de instituições criadas por meio da cultura europeia, a fim de agradar aos estrangeiros aqui residentes e à elite cultural, intelectual e monetária, é a de que se cria, estabelece e ingessa uma aura de inacessibilidade em torno da instituição. Uma população que durante muito tempo foi constantemente excluída de espaços culturais, quando convidada a finalmente permeá-los, não se sente confortável ou capaz de fazê-lo. Pierre Bourdieu, sociólogo francês, conduziu entre os anos de 1964 e 1965 um conjunto de pesquisas que pretendia, através de um método de amostra, sondagem e questionários, entender e equacionar a relação dos museus de arte da Europa com seu público. Essa pesquisa envolveu diversos pesquisadores e instituições, procurando comparar informações como número de visitantes anuais, número de obras expostas, número de obras do acervo, tipos de obras, situação econômica da cidade onde o museu se situa, entre outras. Além disso, foram aplicados questionários ao público de cada uma das instituições, na intenção de entender o perfil social do visitante, classe econômica, nível de escolaridade, faixa etária, local de residência, bem como museus já visitados, tempo de duração da visita, tipo de arte favorito, entre outros. A partir dessa pesquisa, foi possível a elaboração de um modelo matemático que fosse capaz de analisar a frequência das visitas aos museus. A conclusão dessa extensa pesquisa não foi chocante, como aponta Bourdieu, foi a enunciação de algumas verdades evidentes. Contudo, foi essencial para entendermos como a perpetuação do sistema de classes está, não somente na economia, como apontava Karl Marx, mas em uma estrutura estruturante que Bourdieu denominou de hábitos. Essa estrutura se trata de um marcador de classe social, uma noção de identidade construída pelo indivíduo desde seu nascimento, onde o círculo social o insere nas práticas usuais de sua classe, estruturando suas atividades na sociedade e assim perpetuando o sistema de classe vigente. A cultura de visitação a museus reflete o hábitos, pois há uma estrutura oculta onde o prazer estético experienciado no espaço museal está relacionado à perpetuação de um gosto culto, intelectual, que se opõe ao gosto bárbaro e faz parte de um plano de monopólio cultural. As conclusões feitas por Bourdieu na França refletem a cultura de museus no Brasil, e mesmo com os esforços atuais das instituições para reaproximar o público, essa questão continua sem uma solução. Por outro lado, a Bienal de São Paulo, idealizada por Titilo Matarazzo em 1951, obtém desde sua primeira edição grandes números de visitação. Além disso, a cada edição da Bienal se renova e reflete o cenário brasileiro, promovendo polêmicas e debates artísticos no país e no mundo. Ela se apresenta, portanto, como um fenômeno na cultura de museus no Brasil e pode ser um excelente caminho para, de fato, entendermos a relação do público brasileiro com suas instituições artísticas. Apesar das problemáticas existentes na redução de um circuito artístico de um país de proporções continentais a apenas uma cidade, São Paulo, seria ingenuidade negar a centralização cultural presente na região Sudeste, herança deixada pelas políticas públicas de incentivo à cultura desde a época do Império, que visavam o desenvolvimento dessa região para além das demais. Entretanto, para este artigo, essa concentração não será um fator negativo, pois é nela que podemos encontrar uma amostragem de pluralidade que as migrações à metrópole geraram, a expressividade com a qual se deu a construção das desigualdades, como o cotidiano popular se assemelha à grande maioria populacional e como se dão os impulsos artísticos e sociais. Entre os dias 7 de setembro e 11 de dezembro de 2016, ocorreu no pavilhão Titilo Matarazzo, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, a 32ª edição da Bienal de São Paulo. Com a curadoria geral assinada por Johann Wolz,
Essa edição pode ser encarada como um grande fenômeno de visitação no Brasil. Intitulada Incerteza Viva, a exposição contou com a participação de 81 artistas de 33 países distintos, totalizando 415 obras, e foi visitada por 900 mil pessoas, consolidando-se como a edição mais visitada da década e perdendo o primeiro lugar no ranking apenas para a 26ª edição, que se deu em 2004 e obteve 218 mil visitantes. O ano de 2016 é tido como o ano em que quase tudo aconteceu no cenário político brasileiro. Em 31 de agosto, a presidente Dilma Rousseff do PT foi afastada de seu segundo mandato através de um processo de golpe político, midiático e jurídico, o que levou o país a uma série de manifestações, ocupações estudantis e ao acentuamento da dicotomia política entre a população. Foi nesse cenário que a 32ª Bienal se apresentou ao público, evocando o sentimento de que se vivia no país e no mundo, a incerteza, mas propôs que, através dessa incerteza, fôssemos capazes de buscar respostas na arte, mergulhando numa utopia, quase como um oásis, dentro da maior capital da América do Sul. Esse fato, contudo, nos evidencia como uma exposição de arte está no centro de uma complexa rede de relações, que se interligam entre os meios políticos e sociais e acabam por refletir os anseios, receios, certezas e incertezas de uma época. Para além disso, vale ressaltar que o grande número de visitantes a essa edição nos mostra que há um grande número de pessoas que se engajaram com a temática, ou seja, para além das classes artísticas e intelectuais costumeiramente presentes, houve um grande acesso de uma nova parcela de pessoas. Essa foi uma edição caracterizada pela abertura, diálogo e experimentação entre o público e a Bienal. Era de grande interesse da equipe curatorial que o espaço expositivo fosse público, parte da cidade, do parque, do pavilhão. Uma pista de skate fosforescente fazia parte da exposição, assim como um restaurante ou uma cama elástica camuflada. Obras que evocam curiosidade e participação dos visitantes, que, portanto, se sentem pertencentes a esse espaço, e nós, enquanto sociedades, damos um passo rumo à democratização da cultura de museus. Ao analisar os números das edições que seguiram a 32ª, temos a 33ª edição, de 2018, que atingiu 736 mil visitantes, e a 34ª, que foi impactada pela pandemia no ano de 2020, foi então adiada para 2021 e obteve 700 mil visitantes presencialmente, sendo 400 mil no pavilhão e 300 mil nas instituições da rede, e 2,7 milhões digitalmente. Isso nos mostra que houve uma queda na popularidade da exposição após seu marco em 2016, mas há um novo pico em 2021, com um recorde jamais visto nas visitações virtuais da Fundação. Esse se trata, contudo, de um campo ardiloso na discussão acerca da cultura de museus no Brasil, pois a visita virtual se trata de um placebo na democratização do acesso à arte. Cria uma ideia de acesso que não tem seu impacto mensurável, portanto, não é ideal a importância que a experiência deve possuir. A 32ª Bienal de São Paulo se trata de um marco expositivo brasileiro, além de encerrar uma década turbulenta na história da Bienal, com a segunda maior visitação de sua trajetória. Foi a edição que melhor soube dialogar com seu público, saindo de seu território de diversas formas, ressignificando seu espaço, convidando mais e mais pessoas. A possibilidade da criação de um não lugar da arte em ambiente urbano se reflete na Bienal, que se apresenta como um lugar quase ficcional, passível de construção coletiva e pertencimento, passível da construção de um novo hábito, onde a cultura de museus permeia todas as camadas da sociedade. A cada proposta curatorial, o espaço se constrói de forma diferente, e aquela que se mantiver aberta à contribuição do espectador nessa construção evocará o pertencimento do mesmo. A incerteza em 2016 provocou o visitante a buscar certezas no pavilhão Titilo Matarazzo. Lá encontrou mais dúvidas e incertezas, mas encontrou também uma nova morada. Obrigada.